Olá, eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre uma das emoções que todos nós sentimos, alguns mais, outros menos, mas então vamos conversar sobre ciúmes, ok? Bom, todos nós temos sentimentos e precisamos dar voz a esses sentimentos, porque senão a gente vai ir abafando o que nós sentimos. E os nossos sentimentos, as nossas emoções, eles nos auxiliam para nos entendermos e nos conhecermos mais. Então, o ciúmes é um dos sentimentos que é importante a gente conversar sobre ele. O próprio cantor Roberto Carlos tem uma música que diz: entenda que no meu coração tem amor demais, meu bem, e essa é a razão do meu ciúme de você. Então, assim, existem alguns exemplos, né, de pessoas que eu já atendi, que eu conheci. Uma delas, ela diz, né, então assim, ter ciúmes de todas as pessoas com quem ela se relaciona. Então, com o marido, com a irmã, com a mãe, com o pai, com os filhos. Então, é um ciúmes, né, de todas as pessoas, e ela diz que ela sofre muito com isso. Uma outra pessoa que eu atendi uma vez, ela chegava a ter alucinações. Então, ela era noiva e ela se imaginava já não estando mais com o noivo e ele estando com outra pessoa, mas na realidade isso não estava acontecendo. Só que era muito difícil para ela olhar para essa realidade e não alimentar cada vez mais essas alucinações, né? Também uma vez eu estava fazendo exercício físico, eu fazia parte de uma academia e entrou, né, um homem muito bravo, com muita raiva, né, e muitos ciúmes, e ele estava querendo bater, agredir fisicamente um professor, né, ali da academia. Então ele falava para esse professor que esse professor não deveria ter transado com a esposa dele. Então, assim, o quanto que esses sentimentos, essas situações, elas estão presentes no nosso dia a dia. Agora, a gente indo para a origem da palavra ciúme, do latim vem de zelumen, que deriva da palavra zelos. Então, de zelo, ciúme, ardor. E aí a etimologia de zelo. Se a gente também olhar na língua espanhola, se a gente traduzir ciúme para o espanhol, é zelo. Então tem muito essa ligação de zelo com cuidado. Só que às vezes esse zelo pode estar exagerado. Nós temos três tipos de ciúmes. Então, um deles é o ciúme normal. Então, esse que eu estou, né, dizendo para vocês, desse cuidado com a relação com quem se está tendo. Porque o ciúme é algo que a gente pode sentir de pessoas, de amigos, de irmãos, de relacionamentos afetivos amorosos, de namorado, namorada, marido, noivo. A gente vai sentir. E aí, um dos tipos, então, é o tipo normal. Esse é aceitável e sadio. E ele faz parte desse cuidado e zelo por uma relação a qual a gente dá importância. É um cuidado protetor e não possessivo. E justamente por isso costuma não causar maiores problemas ou desentendimentos. O segundo tipo de ciúmes é o exagerado. Então a situação já começa a sair do controle com o ciúme exagerado. Esse sentimento acontece com maior intensidade
do que quando o ciúme é normal e causa muita tristeza e desconforto para a pessoa que o sente. E geralmente esse ciúme exagerado, ele pode estar sendo causado por uma baixa autoestima, por insegurança, por depressão ou ansiedade. Mas é importante investigar qual está sendo a origem e a causa desse ciúme. O terceiro tipo de ciúme é o patológico, onde a intensidade do sofrimento é altíssima, tanto para quem sente como para quem está sendo esse objeto do sentimento. Então é um ciúme causado por situações ou ideias irreais, fantasiosas ou até mesmo delirantes. Então sai desse controle. Então a pessoa sofre demais e causa sofrimento com quem ela se relaciona. Uma das origens, né, que pode ocorrer o ciúme é quando a pessoa ela tem uma crença de que ela não é merecedora de amor. Então é importante parar e pensar sobre isso. E também algumas vezes quando se tem exemplos e crenças na família de situações em que se tiveram traições, né, situações muito difíceis de relacionamentos. Então a pessoa pode às vezes trazer para essa relação atual aquilo que ela já vivenciou, ela soube pela história da família. Então é muito importante investigar qual é a origem desse ciúme. Então, quanto mais você se observar e observar quando é que esse sentimento de incômodo ele aparece, em quais papéis ou qual o papel que ele mais aparece na tua vida, é importante para você ir cuidando, porque às vezes pode estar precisando de fortalecer alguma coisa em si mesmo, tá? Agora, um cuidado que se precisa ter é não usar o ciúme como um meio de controle da pessoa que a gente ama, porque senão ela vai se afastar mais da gente do que se aproximar. Como eu disse, assim, uma dica então é observar o seu comportamento, quais reações e se dá para você aprender com elas. Uma outra dica de como lidar com os ciúmes é a honestidade. Muitas vezes a gente fica confuso e fica até internamente ficam como se fossem duas vozes antagônicas, né? Uma sentindo tudo e a outra achando que a gente não deve falar o que a gente sente. Só que quando a gente está numa relação em que a gente quer criar ou já tem confiança, é muito importante conversarmos e sermos honestos, em primeiro lugar, conosco mesmos e com quem nós estamos nos relacionando. Porque essa conversa honesta, ela pode gerar novos acordos e, inclusive, um alinhamento das interpretações que cada um está tendo. E também o quão importante é você ter consciência do seu próprio valor e não esconder os seus sentimentos, porque se a gente fica sofrendo demais sozinho, a gente fica nutrindo esse sentimento que começa a ficar algo além da conta e não está nos fazendo bem nem fazendo bem com quem nós estamos nos relacionando. Se essas dicas não são suficientes para o que você está sentindo, então é importante que você busque uma ajuda profissional de um psicoterapeuta, de um psicólogo, para poder, a princípio, fazer uma pesquisa, uma investigação, né, do que está acontecendo, porque na psicoterapia você pode fortalecer as suas qualidades, aprender a merecer esse amor, aprender a lidar, cuidar da sua autoestima
e daquilo mais que for necessário e importante. Na nossa vida, a gente pode dar respostas novas e adequadas. Só que para isso, a gente pode ter esse espaço da psicoterapia para podermos treinar num lugar protegido, cuidado com um especialista, para que quando a gente estiver, né, ali no dia a dia, na vida, nos vários papéis que exercemos, para que a gente possa estar colocando toda a nossa espontaneidade e criatividade ali, porque todos nós nascemos espontâneos e criativos. Então, é isso. Hoje eu fico por aqui e teremos mais vídeos posteriormente, ok? Tchau, tchau!